Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prelicast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário. Hoje vou entrevistar uma advogada incrível que conhece muito de Direito Previdenciário, tem uma presença na internet, tem trazido bastante conteúdo para os seus clientes e para os advogados. É professora também de Direito agora, vai contar um pouquinho alguns detalhes para a gente, mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva para você acelerar a sua curva de aprendizado, aprender com pessoas experientes, como é o caso da nossa convidada de hoje. Também aproveita e comenta aqui embaixo, nos comentários, o que você achou do episódio, o que você tem achado dos nossos programas. É muito importante para que a gente consiga entregar para você conteúdo relevante em relação ao direito previdenciário. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda o canal a crescer e a gente formar uma comunidade previdenciária cada vez mais forte. Legal? Vamos lá? Bom, a minha convidada de hoje realmente conhece bastante direito previdenciário e se dispôs a vir até aqui, veio do ABC, para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. Doutora Mircarla, seja muito bem-vinda. Doutor Danilo, boa tarde pessoal, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar participando do seu projeto de podcast. Eu gosto muito desse formato, ele é mais informal, então a gente pode conversar muito sobre os temas, sem ter aquele formalismo do direito. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Imagina, é uma honra tê-la aqui conosco, uma advogada que realmente tem sido bastante atuante aí, né, no direito previdenciário. E eu queria entender, antes de chegar no direito previdenciário e no direito, como é que o direito surgiu na sua vida, doutora? O direito surgiu na minha vida na infância, né? Eu tenho uma tia que é advogada, que ela já está com 42 anos de formada. E eu pequenininha, nós morávamos no mesmo prédio, eu ficava ali na janela observando, eu achava lindo, né? A postura dela, o jeito que ela tinha. E aí, adolescente, eu comecei a frequentar o escritório dela e ela começou a me mandar office boy mesmo, né? A época antiga, não sei se o povo vai lembrar, né? A gente acaba entregando a idade aqui. As juntas de conciliação, as juntas da Justiça do Trabalho, então eu fazia aquele circuito, Praça Alfredo Issa, Ipiranga, e a minha missão era distribuir processos. Então, o que eu ia? Do ABC, né, eu pegava o trem, descia na Luz. Então, neste percurso de trem, eu tinha 14, 15 anos, eu ia lendo os processos. Então, aquilo, eu sempre fui muito curiosa, então, assim, eu não pegava aquilo, enfiava debaixo do braço e ia. Então, no caminho, eu ia lendo. E minha tia me dava uma missão também, às vezes preencher alguma informação. Na época não tinha internet, então tinha os guias de CEP gigantescos, que eu tinha que colocar ali o CEP da reclamada corretamente. Então isso foi muito legal para começar a ter um contato mais direto com o direito, e eu sabia que aquilo era para minha vida. Aí aos 17 anos eu passei no vestibular, então assim, eu comecei na faculdade muito nova, me formei com 22, passei no primeiro exame, e aí eu quero dar um recado para você. Estude, gente, não tem fórmula milagrosa, principalmente para o exame da ordem, né? Então, eu fui muito criticada na época que eu comprei aquela coleção de resumos. Lembra disso, da coleção de resumos? Mas porque eu sempre fui uma aluna muito engajada. Então, aquela coleção de resumos, para mim, me ajudou muito, né? Consegui passar no primeiro exame. Gente, eu fui no baile de formatura com a carteira. Não. E aí a gente vai entrar numa coisa de desenvolvimento humano, que eu sei que você gosta. Todo aquele meu esforço virou sorte. As pessoas falavam, nossa, teve sorte de passar no primeiro exame? Não, gente, não foi sorte não, foi dedicação. No último ano da faculdade, eu resolvi casar por opção. E para a segunda fase da OAB, meu marido saía para trabalhar. Eu fiz cursinho somente da segunda fase, da primeira não, porque eu queria fazer para me sentir mais segura. Até porque, né? Eu não tinha tanto contato, assim, com a questão da escrita, da formalidade. E meu marido saía, eu ia para o cursinho, voltava, almoçava, eu ia até 10, 11 horas da noite, que eu não abria a persiana do apartamento. Ficava enclausurada mesmo. E o resultado veio. Então, assim, as pessoas viram para você, foi sorte. Não foi sorte. Foi sorte de cair o que eu estudei. Foi sorte de ter ali
como é que eu posso dizer? O que eu estava estudando ali no momento, né? Eu lembro até hoje, uma das perguntas foi qual era a penalidade do reclamante que deixa arquivar a reclamação por 2 vezes seguida. Então, assim, marcou para o resto da vida. Então, assim, toda aquela dedicação foi muito importante na época. E eu sabia o quanto era importante ter a carteira. Não bastava só você se formar, mas ter a carteira. E aí eu comecei no direito, sempre estive muito próxima do direito social. Eu falo, minha primeira grande paixão foi direito do trabalho, tanto é que foi minha opção até no exame da ordem. Sua tia fazia Exatamente, porque eu já tinha esse contato de entender ali mais ou menos. Claro que eu não sabia na prática, né? Porque às vezes estudante de direito acha que sabe, mas leva um caminho, né? Para você realmente ter certeza daquilo. Mas foi muito bacana. E aí eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho. Também, paralelo a isso, sempre fiz Previdência, porque eu acho que são 2 estradas que correm ali em paralelo. E elas se cruzam, né? Em acidente de trabalho, nas indenizações. E o trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã. Então, são estradas que correm ali lado a lado. E aí, depois eu fui, né, fazendo bastante horas trabalhista, hora previdência, que isso também é muito comum no escritório, né? Tem hora que dá um pico em algum assunto. Hoje nós temos a revisão da vida toda, que está bombando, então acaba aumentando. E é isso, a minha história do direito começou bem, bem nova. Legal. Você está seguindo carreira solo hoje no seu escritório? Você se associou com a sua tia, não? Não, a gente tem... Eu faço algumas coisas para ela, mas a gente sempre trabalhou separado. Nós temos uma grande amizade, eu falo, é uma segunda mãe para mim, mas ela também tem outro filho que faz direito, então a gente acabou... Inclusive, a gente está fazendo um curso de atualização juntas na trabalhista, mas não houve essa conexão de ficar sócias. Mas para mim também foi super tranquilo, a gente nunca teve essa cobrança de, ou eu também, essa expectativa, eu vou trabalhar com minha tia, né? Você decidiu bater asas, falou... Sim. Vou abrir... E faz tempo que você abriu seu escritório? Foi quando? Em que ano? Na verdade, eu trabalhei de 2002 a 2006 com 2 advogadas em São Caetano. Em 2006, eu abri meu primeiro escritório no centro da cidade. E foi muito bacana. E todos os percalços e dificuldades de você ter o seu negócio, né? Que é um desafio. Porque a gente sai da faculdade sem gestão, sem marketing. A gente só sabe peticionar. E olhe lá, né? Porque eu falo, o 6º ano é o pior ano. E nós não sabemos essas coisas de escritório de empresa, porque o escritório é uma empresa. Então, assim, cometi vários erros e ainda cometo, gente. A gente está sempre aprendendo. Mas essa coisa de entender que o escritório é uma pessoa jurídica, que é diferente de você, pessoa física, e todos os desdobramentos que isso traz, né? E a importância de você tratar o teu escritório como negócio, né? Gerir isso. Mas é difícil. Hoje a gente tem cursos do Sebrae, cursos de gestão, a questão também do delegar, né? É difícil você delegar porque você quer manter a qualidade. Por exemplo, atendimento a cliente eu não delego, né? Hoje eu delego marketing, nós temos assistente virtual, que isso é muito legal, porque aí você não precisa ter aquele funcionário o tempo todo do teu lado do escritório. Então, assim, esse delegar também é um desafio. Essas coisas nenhuma faculdade ensina, nenhum curso prático ensina, é no dia a dia, né? Pô, que legal. Eu já sinto, assim, pela sua fala inicial, você tem muito conteúdo, eu acho interessante para trazer o advogado que está começando. Porque, assim, é exatamente isso, né? Você decidiu bater asas, e aí você falou de um monte de problemáticas. O delegar, por exemplo, o perceber que advogado é uma coisa, escritório de advocacia é uma outra coisa, né? Porque você tem que trabalhar como uma empresa, não apenas a atuação do advogado, né? Mas pensar no escritório enquanto gestão, por exemplo. E isso te sobrecarrega, porque você tem que cuidar da administração, das finanças, hoje em dia marketing digital, então te sobrecarrega. E aí você precisa também, você acaba, acho que muitos dos jovens advogados acabam perdendo o controle e se sobrecarregando. E o que eu faço? Eu faço petição, eu faço vídeo pro YouTube, faço, né? Então, é muito difícil. Então, dica para quem está começando, né? Vai se organizando devagarzinho, né? Ninguém nasce lá, né, entre os maiores. É um processo. Tudo é um processo, né? Então, você começa pequenininho, de repente parcerias. Se você não tem uma estrutura muito grande, faz parcerias que são super bacanas, né? Parceria com outras áreas, com escritórios de contabilidade. Para a gente que é previdenciarista, né? Os escritórios de contabilidade são excelentes parceiros. Então,
vai galgando aí devagarzinho, mas ninguém nasce gigante não, gente. Verdade, eu tenho uns mentorados lá de Santa Catarina, esses mentorados, e aí eles falaram assim, né, caramba, pô, você já tá bem estruturado aí e tal, porque hoje eu não faço muitas petições, né, meu tempo ele fica um pouco entre atendimento e entre a gestão de uma forma mais estratégica, né, do negócio e o marketing também, que eu acabo fazendo bastante. Ele fala, pô, você já tá bem e tal, não sei o quê, e aí, às vezes, nele, dá uma certa frustração de, caramba, poxa, parece que pra mim não vai. E aí, eu trouxe pra ele a seguinte reflexão e fica pro pessoal em casa. Você tem que estar melhor que você mesmo, Sim. que você de ontem. Então, a comparação que você deve fazer para perceber a sua evolução, ela está ligada ao você de ontem. Você hoje está melhor? Se comparar é muito ruim, porque são realidades diferentes, fases diferentes. Então, vamos pegar o meu exemplo, 20 anos de formada. Eu posso estar melhor que alguns que estão começando, mas eu posso ainda estar longe de grandes escritórios. E tá tudo bem, gente, né? Eu conversei semana passada, eu estava num congresso, e eu conheci uma moça que está com o escritório em expansão, e ela falou, eu não quero crescer, eu não quero perder a mão do meu escritório. Eu falei, tudo bem, te satisfaz? O que você consegue levantar de dinheiro te sustenta? Você está feliz? Acabou! Não tem fórmula mágica, a gente não pode se cobrar. E, como eu disse, né, e brinco, está tudo bem. Se aquilo te satisfaz, se aquilo te dá o retorno que você almeja, não se compare, né? Porque a gente estava conversando dessa questão do marketing digital, falou assim, eu odeio fazer. Eu falei, então não faça. Se isso vai te trazer um desconforto, você não quer, a tua clientela é boca a boca, você já identificou que isso não funciona, ok. E isso é uma dica importante. Nem tudo que a gente faz pode dar certo para o outro. Perfeito. Né? Não existe fórmula mágica, a metodologia que a gente usa, e ninguém sabe que a gente passou horas treinando isso daqui, né? Ninguém soube, ainda mais advogado, apesar da gente fazer audiência, lidar com o público, estar no estúdio é completamente diferente. No começo, eu demorava a manhã inteira para fazer um vídeo de 1 minuto, né? Porque eu me cobrava, eu sempre estava questionando, ai, tá bom? E é aquela coisa, você tá lá gravando, você dá uma gaguejada no final, vai lá e deleta. Por quê? Porque você não sabe editar ainda, você não contratou uma equipe de marketing. Então, é complicado todos esses detalhes. Mas não dá para comparar, né? São situações diferentes. O nosso Brasil é gigantesco, não dá para comparar a advocacia do interior com a de capital, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas em São Paulo é mais fácil. Não, porque em São Paulo tem muito mais advogados, né? A concorrência é muito grande. De repente, no interior, a tua visibilidade vai ser muito maior, porque não tem tantos, e não tem tantos especializados em direito previdenciário. Porque aí vem uma questão que eu tenho observado muito, né? Nós até brincamos aí da revisão da vida toda. Muitos advogados que não são da área, por conta dessas ações de massa, eu chamo ações de massa porque são, né, são muitas pessoas, começa a fazer, começa a divulgar, dizendo, olha, faço. E, na verdade, não faz, né? Então, eu acho que se especializar, a questão de nicho, verificar ali na tua região qual a melhor estratégia. É diferente a estratégia de quem está, por exemplo, vamos dar um exemplo de Cubatão. Ali é aposentadorias especiais ao extremo. Então, por que não focar nisso lá, que é diferente de quem está no interior, focados em aposentadoria rural? Então, são situações completamente diferentes. Né? Verdade, verdade. E assim, você então é dividida entre o seu escritório, na verdade. Você tem um time orgânico, interno seu. Você também tem outras pessoas que você terceiriza algumas atividades. Exatamente. Você tem um time de mais ou menos quantas pessoas hoje? 2 pessoas só. 2 pessoas, e aí boa parte você prefere terceirizar. Sim, porque eu acho mais fácil a questão do controle. Graças a Deus eu consegui encontrar pessoas, por exemplo, a moça do marketing. Ela já posta coisa sozinha, porque ela sabe a minha linguagem, sabe o meu perfil. Tem semana que eu não consigo nem... A gente usa o Trello, né, para se comunicar. Ela coloca lá no Trello, aí eu falo, tô enrolada. O que ela faz? Ela mesma já posta, porque ela já sabe o meu perfil, então isso facilita. Então, busque pessoas que falem a mesma linguagem que você, né? Busque isso porque facilita. Então, estreitar isso. Então, na primeira reunião com o marketing e nas reuniões periódicas, então ela já conhece o meu perfil. Então, a gente mistura ali algumas coisas de desenvolvimento humano, que eu gosto bastante,
Então, dicas e as questões previdenciárias. E ali o meu foco nas redes sociais é o cliente final, é tirar dúvida. E é uma coisa que eu prezo muito, é conversar com o cliente. O meu atendimento dura no mínimo 1 hora. Por quê? Para ter realmente noção do que aquele cliente precisa, gerar ali empatia, saber as necessidades e falar a língua dele. Não adianta eu falar difícil, não adianta esse cliente sair do meu escritório, poxa vida, não entendi nada que a advogada falou. Então, essa é uma outra dica para quem está começando. Se aproxime do teu cliente, veja as necessidades dele, fale a linguagem dele. Não se coloque num pedestal. Tem cliente que gosta daquele perfil de advogado, nossa, esse é o advogado maravilhoso. Mas no dia a dia, falta aquela empatia, aquela conversa. A gente estava conversando nos bastidores, né? De, às vezes, o cliente convidar para alguma coisa, você ir. Eu tenho muitos clientes que viraram meus amigos, né? 20 anos de carreira. Ou então, clientes que eu atendi pai e mãe, hoje eu atendo os filhos. Mas eu acho que a linguagem é essencial, tanto nas redes sociais, não falar difícil, não falar terminologia jurídica. Eu brinco muito, falar benefícios por incapacidade. Continua falando auxílio-doença, auxílio-acidente. O seu cliente não quer saber se a nomenclatura mudou, ele quer saber a resposta para o problema dele. Então, eu acho que falar a língua do cliente é muito importante. Bacana, bacana, exatamente isso. Às vezes o pessoal posta na internet, mas não entende que existe por trás uma estratégia de marketing. Sim. É uma estratégia de comunicação. E a comunicação não está exatamente em eu dizer algo, mas em o outro receber a informação que de fato eu estou querendo passar. E para isso eu preciso entender qual é essa persona, como que ela é, perceber, por exemplo, as dificuldades, inclusive as dificuldades de entender o linguajar jurídico, Exato. né? Que às vezes a gente não percebe. A gente está tão habituado ao direito, de forma geral, que a gente utiliza algumas palavras. Outro dia eu no escritório falei, acho que o termo sentença. Para um cliente falou, não, já saiu a sentença. Parece tão simples pra gente, né? Sim, mas e aí o cliente falou assim, mas o que é isso? Tá saiu a sentença. Eu vou receber então? Não vou? Como que é? Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa comunicação para garantir que o outro lado entenda o que a gente está dizendo. E isso é uma das estratégias de marketing que você está dizendo que utiliza. Eu gosto dessa estratégia porque, assim, eu não quero dar aula. Porque aí dar aula seria outro foco, outra persona. Eu quero que essa informação chegue às pessoas. Eu tive a grata experiência de fazer um programa de rádio, na Rádio ABC, na minha região. Eu fiz 10 programas. Aí eu tive o cuidado de cada programa trazer um benefício previdenciário. Para quê? Para que as pessoas tivessem noção. E aí você vê como as pessoas são carentes de informação previdenciária, como elas não têm noção dos direitos que elas possuem. E isso é muito triste, porque as pessoas deixam de exercer, porque vai na conversa, né? Ah, não tem direito. Esses dias eu atendi um senhor, a esposa dele faleceu em 2019, e ele achou que ele não tinha direito à pensão por morte, porque ele tinha na cabeça dele que pensão por morte era só para mulheres. Pô, a gente está em 2019, isso mudou há muitos anos, né? Então, levar informação. Meu objetivo nas redes sociais é cliente final, sim. A gente não pode, nós temos várias regras da OAB, né? A gente não pode fazer uma captação. Realmente tem um caráter informativo. E você percebe no dia a dia, até pelas perguntas que as pessoas fazem, como são carentes de informação, né? E eu tenho cliente também, Danilo. Nossa, doutora, eu fiz 25 anos de contribuição, eu quero aposentar proporcional. Para você falar para essa pessoa que não é mais assim, por quê? Porque vem essa informação equivocada desde o passado. Então, acho assim, levar informação. O programa de rádio me deu uma abertura, um crescimento profissional gigantesco. E vou falar de verdade, né? A gente está no podcast, a gente pode falar. Não consegui um cliente, mas eu levei informação. E as pessoas falam, nossa, que bacana, eu não sabia disso. E isso me deu muita gratidão, né? Foi muito bacana fazer o programa em relação a isso. Claro que esse se expor é também um se expor estratégico. Você precisa ver e ser visto, né? E aí, voltando na questão das redes sociais, é diferente de um produto. Primeiro que nós não podemos vender o nosso serviço. E é diferente, você vai fazer ações de marketing para que quando a pessoa precise, ela lembre e fala, poxa vida, a advogada falou disso, né? Porque não é um produto que a gente pode lançar e sair vendendo, é diferente. Então,
o alcance é completamente diferente, você tem que ter ciência disso, porque às vezes você fala assim, nossa, eu contratei marketing, eu paguei 3 meses uma agência, uma pessoa para gerir ali e não deu retorno, mas o retorno não é imediato. É verdade. Ó, e você falou dessa questão da rádio e como é que eu penso que aqui há uma estratégia extremamente interessante de marketing mesmo, né? E não é só a captação direta a partir de quem te ouviu vai te contratar. Eu concedi algumas entrevistas para algumas televisões, fui agora convidado para participar de um programa na Alesp, em que se discutiria, esse era presencial, que se discutiria os direitos das pessoas transgênero. Não era um assunto que eu dominava até então, eu realmente estudei um pouco para compreender e ter conteúdo para poder conversar, mas eu faço questão de ir nesses lugares, e não apenas para captar cliente, mas eu utilizo todo esse material para a gente fazer uma coisa no marketing que é importante, que é se mostrar como autoridade daquela área, daquele assunto. E isso gera confiança para o nosso cliente, né? Gera credibilidade. Fala, poxa, ele está aparecendo, ele está falando, está se expondo. O cliente está vendo isso, está percebendo. Então, no processo de convencimento, né, do cliente te contratar, é importante ele perceber que você é uma autoridade. Outra coisa que nós dois temos de coincidência, ser membro de comissão, né? É um trabalho muito bacana, não é remunerado, todo mundo sabe disso. Mas, primeiro, você está entre os mestres, né, os principais nomes do direito previdenciário, né? Você ainda na comissão de São Paulo, eu sou vice na comissão de São Caetano. Mas o contato que a gente estreita com esses profissionais é muito legal, né? E também essa questão da autoridade. Olha, eu participo, eu sou membro, isso é importante, né? Então o pessoal às vezes fala, né? Já me questionaram, nossa, mas você tá lá no OAB, você não ganha nada? Pera, depende de que ângulo. Ganho sim, eu ganho conhecimento. Voltando na questão do rádio e o seu da Lesp. Quando a gente vai para esses locais, a gente se prepara. Então, somos obrigados a estudar mais, a não cometer deslizes. Então, é um todo. É um aprendizado pessoal, profissional e também na divulgação do seu nome. É uma evolução, realmente é um trabalho bem estratégico. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que a gente estava conversando nos bastidores, ela está me cutucando aqui. Eu estou curioso. Você estava me comentando que teve um benefício específico que você tentou e não conseguiu. Esse te gerou uma certa frustração. Verdade, gente. Verdade. 2010, eu grávida, já enorme, final de gestação. Meu filho nasceu em março, então vocês podem imaginar a situação da gestante, né? O nariz desse tamanho, toda a pata. E o que aconteceu? Meu médico deu o atestado para que eu parasse de trabalhar. Eu já trabalhava por conta. Aquele de 28 dias. Isso, 28 dias, porque assim, eu estava muito cansada, verão, fim de gestação, tinha engordado bastante. E aí fui no INSS, contribuinte individual, todos os recolhimentos bonitinho, carência, tudo, né, dentro os requisitos do salário maternidade, do benefício. Pedi. Aí eu trouxe, gente, para ele ver, para vocês verem que eu não estou mentindo. Isso aqui eu guardo de troféu lá no escritório, ó. Comunicados de decisão. Meu benefício foi indeferido. Aí eles colocam aqui que eu não apresentei a condição de gestante. Então, assim, santo de casa não faz milagre, né? Eu acho que eles poderiam ter colocado qualquer coisa. Que eu não cumpri carência, ou que o atestado estava com alguma divergência. Porque a gente sabe que o atestado precisa do CID, precisa da data, precisa... Qualquer coisa que, de repente, tenha passado desapercebido por mim. Mas não, tá bonitinho. Aí eu tenho cópia autenticada aqui guardada do atestado, que eu brinco com... Quando eu vou dar aula sobre o tema, eu sempre mostro, porque assim, podiam alegar tudo, menos que eu não comprovei condição de gestante, né? Meu filho não é de chocadeira. E como é que você resolveu? Ele correu? Como é que foi? Na verdade, assim, como acabou passando alguns dias, ele nasceu, aí eu dei entrada novamente, eu não quis nem recorrer, porque a gente acaba perdendo tempo. Entrei, e isso é estratégia também, né? Dentro de processo administrativo, né? Pra gente começar a entrar também nesse assunto mais do dia a dia, eu entrei novamente. E quantos benefícios a gente não tem esse olhar... Falando, se eu recorrer para o CRPS, vai demorar 1 ano e meio, 2, vamos dar entrada de novo. Fazer o quê? Ali eu não tive prejuízo financeiro, né? Mas dei entrada de novo, acabei recebendo. Mas é engraçada essa história, né? Literalmente, santo de casa não fez um milagre. Da minha segunda filha foi super tranquilo, deu tudo certo. Recebeu. Recebi. Dessa vez você comprovou. Sim.
Como é que você explica em casa? Como que você não comprova a condição de gestante, né? Tá louco, né? Realmente o INSS tem algumas... Uma vez, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. O cliente, ele me procurou com benefício indeferido. Era 34 anos e meio, mais ou menos, que o INSS havia reconhecido para ele. Aí ele falou, doutor, dá entrada para mim e tal, né? Conversamos, beleza, vou dar entrada. Esperamos o tempo que faltava, porque realmente faltava, demos entrada. O INSS mandou a cartinha dizendo que ele tinha 33 anos. Quer dizer, Tirou tirou 1 ano e meio dele. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu dei entrada com você, eu tinha 34 e meio, agora eu tenho 33. E ele continuou trabalhando, ou seja, ele já tinha atingido o tempo e o INSS disse que ele tinha menos. Às vezes a gente passa por umas vergonhas. Na verdade, o que acontece? Algum outro analista foi observar, isso acontece, não é uma coisa... incomum. Né? Todo dia acontece. Eu tive um cliente que ele tinha os concomitantes, CLT e individual. Eu questionei para ele aquele individual, ele falou, olha, eu desconheço. Falei, bom, pode ter sido um cadastro errado, alguma coisa. No pedido administrativo, eu pedi a exclusão daquele período. O INSS não deu, e aí, como ele era concomitante, ele excluiu, era para piorar, aquele contribuinte individual era abaixo do mínimo. O que o INSS fez? Excluiu todo aquele período. Ou seja, na contagem geral, ele tinha 1 ano e pouco a menos. Então, assim, se era concomitante, a CLT não vai prevalecer, o vínculo que é obrigatório. E eu pedi exclusão, eu falei, ele fez uma cartinha de próprio punho dizendo que não reconhecia aquele período. E o analista não quis nem saber. Então, quando acontece essas coisas, é bom para o advogado ver, primeiro, que não dá para confiar 100% na simulação do INSS. Outra coisa que eu acho super importante, concedeu, faz um pente fino na concessão, né? É importantíssimo esse pós-análise também, porque ali a gente encontra muito Falei da atividade concomitante, vê se os salários foram incluídos corretamente, cliente que recebe auxílio acidente, se incorporou isso na renda. Então, eu acho que não basta só a concessão, o pós você acha, e de novo, né, falando de revisão da vida toda, gente, essas ações de massa, elas são momentâneas. Eu acho que o direito previdenciário, ele é artesanal, ele é delicado. Quantas revisões, de fato, nós pegamos analisando uma revisão da vida toda? Você vê ali que o processo administrativo tem erros que vai trazer um benefício maior do que da revisão da vida toda. Então, mais uma dica, né, para os jovens, não se limite à carta de concessão, né? Não se limite só a essas revisões de momento, analise o todo. E o direito previdenciário é ali, é no dia a dia, é artesanal. Revisão, de fato, é um nicho, né? Você percebe ela como um nicho e explora bem isso. Totalmente. Porque é o que eu falo, né? O cliente vem buscando o que está na moda, o que está sendo noticiado, e muitas vezes ele vai ter benefício em outro tipo de revisão. Uma reclamação trabalhista que não foi averbada, um PPP que não foi apresentado, e assim por diante. Então, eu acho que observar esse processo administrativo, a concessão, é importantíssimo e pode te trazer um benefício financeiro em relação a honorários muito mais interessante que só a revisão. O que eu percebo nessas revisões que mais acontece, que é mais recorrente, é tempo especial, que não é considerado. Sim. Muitas vezes. Em algumas ocasiões, geralmente só tem empresas específicas que não ou recolheram corretamente ou informaram errado na GFIP, e aí o salário da pessoa vem errado. Esses são os principais. Você vê algum outro aí? Salário concomitante. Salários concomitantes. Sim, até já fixado tese, né? Não tem nem que se questionar. Falta de recolhimento da empresa, e aí na média o INSS não zera ou põe o salário mínimo, ainda que apresentado a documentação. Eu tive um caso recentemente, aqueles meses, e fez uma diferença enorme no cálculo da minha cliente, aqueles meses o INSS simplesmente zerou, nem o mínimo ele colocou. Então, assim, esse olhar mais apurado vai te trazer um benefício financeiro, primeiro de fidelizar o cliente, e muitas vezes acontece, né? A carta de concessão vem num valor, você fala para o cliente, olha, vamos lá, recebe e a gente entra com uma revisão. Se for um caso muito gritante, fala, olha, não saque, vamos dar entrada novamente. Mas alguns casos dá para ir recebendo e entra com pedido de revisão. Eu acho que é um nicho bem bacana. E nós vivemos o melhor momento para revisão, né? Porque agora com o processo eletrônico, tá muito fácil para a gente pegar a cópia do processo. Eu me lembro que eu já sofri um pouquinho para pegar a cópia do processo. Isso quando a cópia do processo não sumia. Sim. Já aconteceu com vocês no INSS de buscar, cadê a cópia? Não tem. Sumir cópia de processo, sumir documentos.
eu entreguei uma cópia de reclamação trabalhista, porque você tinha que levar o processo na íntegra, né? A cópia de capa a capa, como se dizia. E quando me devolveram o processo de outra pessoa e o meu sumiu e eu fui lá e falei, olha, esse aqui não é do meu cliente. Na hora que me entregaram, eu já tirei do envelope, estava lacrado. Na frente tinha o número do benefício do meu cliente, o nome dele, mas o conteúdo do envelope não era aquele. Como era cópia e o processo ainda existia, eu acabei preferindo não discutir e fui lá na trabalhista e falei para ele, olha, vamos tirar a cópia de novo e guarda com você, porque se houver necessidade, a gente já tem a cópia. Mas sumiram com tudo. Então, assim, a gente passa por cada situação que quem tá chegando, tudo ali, né, no eletrônico, tudo tão fácil, não sabe o que a gente já passou para chegar nesse status de hoje. Verdade. Pensando em desenvolvimento pessoal, que é algo que você falou que é apaixonada, né? Como é que você trabalha essa questão na sua vida, na sua carreira, com seus colaboradores, parceiros? Na verdade, eu comecei com PNL, né? O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi O Segredo. Acho que um clássico para quem gosta do assunto. Tem o filme, né? O filme. E aí nós fomos fazer, tanto eu quanto meu marido, nós fizemos aquelas imersões de final de semana, fizemos Sanjole. Então, assim, eu acho que isso é tão bacana para você colocar no teu dia a dia e te dar cada start legal que você começa a perceber aonde você está errando, aonde você pode melhorar nesta relação com o cliente, a questão da empatia, de você, às vezes, não julgar aquele cliente, você fala, como é que ele fez isso? Mas dentro daquela evolução, dentro daquilo que ele sabia, foi o melhor que ele fez, né? Então, aplicar essas técnicas no dia a dia nos deixa mais leve, mais tranquilo e eu acho que muito mais assertivo nas nossas decisões e esse olhar ao cliente também, um atendimento mais humanizado, que é muito bacana, principalmente na nossa área, que as pessoas chegam fragilizadas, né? Quantos casos de pensão por morte a gente atende, a viúva começa a chorar, você não sabe se dá uma água, um lenço, e aí ali você vai aplicando essas técnicas, né? É muito bacana, eu gosto. Programação neurolinguística é algo sensacional, eu adoro, eu realmente acredito de que a nossa mente, o nosso cérebro nos conduz, né? Eu confesso que hoje de manhã, vindo para cá, até brincando com a minha mãe, eu criei uma playlist de algumas músicas que elas despertam em mim, assim, um sentimento muito bom, sabe? Te dá um gás, você pode fazer uma playlist de motivacional, exato. É muito legal. E acontece, eu vou tomar meu banho, né? E geralmente eu tomo ouvindo música. Isso me energiza, sabe? E aí eu venho pra cá completamente energizado. Eu acho que é muito bom isso daí. E tá linkado à ideia da programação neurolinguística. Você tirar algumas crenças limitantes, perceber quebrar esses paradigmas. Perceber que você é responsável pelos seus resultados, pelo seu destino, você pode escolher. Eu acho que você sai do vitimismo. Sem dúvida. Né? Pra ação mesmo. Uhum. Eu tomo as rédeas da minha vida, eu faço. Então, assim, é claro que todos nós temos problemas, é difícil ir mudando, mas é um começo, né? As crenças limitantes, aquelas coisas... Eu conheço gente que, por exemplo, a gente está falando de exame da ordem, que não conseguiu passar porque alguém lá no passado apontou o dedo e falou assim, você não merece ser advogado, você não vai ser advogado, e a pessoa colocou aquilo na cabeça e não consegue avançar. Mas a responsabilidade é dela. Então eu falo, é sair do vitimismo para o protagonismo. Uhum. É muito legal. Isso é muito bom, faz a gente crescer, né? Com certeza. Você chegou a fazer coach também, não é? Ainda não, mas pretendo. Muito bom, viu? Eu fiz. Você falou do Sebrae também. Aliás, antes o coach para mim foi incrível, né? Eu brinco que foi um segundo estágio de abertura de mente, né? Existem muitas falas em relação aos coaches, né? Sim. E enfim, acho que há maus profissionais em todas as áreas. Mas o importante é entender os conceitos, né? Entender o conceito e deixar de lado o modismo, porque, assim, várias fases a gente pegou, né? Hoje tá na moda mentoria, que aí teve a moda coaching, aí você vai ver que qualquer um virou coaching, mas esse qualquer um, às vezes o cara foi na empolgação de achar que vai ganhar dinheiro. Mas eu acho que tem que vir de dentro essa vontade, né? E você buscar profissionais, buscar cursos e sempre, né? O teu propósito, os teus princípios aliado a isso. O pessoal confunde muito, né? Porque o coach, ele tem, de certa forma, a proposta dentro disso que a gente disse,
de que a gente tem a responsabilidade pelas nossas ações e pelos nossos resultados. Sim. Então, quando começa a dizer assim, você vai ficar milionário e tal, se tiver determinado tipo de pensamento, é obviamente que é errado, né? Você achar que só ter o pensamento você vai ficar milionário, mas é a partir de um pensamento de autorresponsabilidade, percebendo as suas fragilidades de forma clara, porque às vezes a gente tem uma voz interna que fala a verdade pra gente. Sim. A gente só não quer ouvir ou não admite, mas ela tá lá dentro falando. E o coach, ele desperta um pouquinho. E aí você baixa para um nível de humildade, de reconhecer e falar, cara, eu não sou bom nisso aqui. Isso aqui eu preciso treinar realmente. Eu preciso desenvolver uma habilidade. Nisso aqui eu sou bom. E aí eu vou e realmente... Até tem uma outra coisa interessante que eu queria ver com você sobre a teoria de Pareto. Já ouviu falar da teoria de Pareto? Não, esse não. Até aproveitar para fazer um link dentro do que você falou no início, que você separa algumas atividades, né? Sim, Algumas coisas você foca, sim. outras não. A teoria de Pareto é um conceito muito importante que vai dizer, por exemplo, dentre todas essas exigências de atividade que a vida te cobra, você observar aquelas que têm maior valor agregado, né? Então, aquelas que realmente você traz mais resultados para você. Então, por exemplo, a doutora é muito boa fazendo marketing, né? E chamando os clientes. Não necessariamente precisa ficar fazendo petição. Sim. Mas focar o seu tempo nesses 20% que traz 80% dos seus resultados é fundamental. Então, verifica depois sobre coach. Eu acho que é muito legal, doutora. Fica como dica para vocês de casa também. Eu acho que vale a pena o conhecimento. Depois façam crítica quando conhecerem. Mas eu acho que é muito bom. E a teoria de Pareto é algo muito interessante. E isso que acabou de acontecer, gente, nós temos que levar no dia a dia. Não sei, não conheço, não é vergonha. Sim. Né? Profissionalmente ou pessoalmente, entrou em algum assunto, ou mesmo no dia a dia ali o cliente te traz um caso totalmente diferente, olha, eu vou analisar, eu vou observar, eu vou buscar isso. O que é feio é você estar num pedestal e dizer que sabe tudo. Esse é o pior, né? Aí só tem caminho para baixo. Então, eu ia falar, a queda é gigantesca. O falar, eu não conheço, eu não sei, e ir buscar, faz parte da evolução, faz parte do que nós falamos, do processo, né? Você falou da questão de fatiar o tempo, né? Como é difícil, né? E eu me cobro, e é uma coisa que eu falei muito nas redes sociais, essa questão maternidade, trabalho, como conciliar tudo, né? E você falou dessa, o que te traz? Então, por exemplo, né, para quem é dona de casa, o que vale a pena? Você pagar uma faxineira ou parar ali e estudar? É a questão da hora, né? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer e fica perdido. Não, paga, porque a hora dela, ela é um pouco mais barata do que a sua. Então, vamos focar naquilo que te traz mais retorno, né? Então, assim, é um exemplo... para quem é mãe, dona de casa, mas assim, é um desafio isso, da questão de separar os assuntos, os temas, e é isso, né? Mas tem que buscar... É perfeito isso que você falou, é exatamente isso. Eu tive uma vez uma conversa em casa com minha esposa exatamente nesse sentido. Às vezes é melhor você ter uma pessoa fazendo aquela tarefa, você realmente conseguir tempo para fazer aquelas que têm valor agregado. Sim. E isso serve para tudo, né? Tudo. Certa vez no escritório, eu ficava até 10, 11, meia-noite fazendo petições. Isso não é normal. Terrível, terrível, terrível. Isso me consumia muito, né? Eu tava com meu filho pequenininho, meu filho do meio, pequenininho, e não conseguia dar atenção para minha esposa, né? Isso tava me agoniando. E aí eu dei o passo de contratar um advogado importante, que eu precisava de alguém num nível maior, assim, para realmente assumir a equipe. E aí formei esse advogado, hoje faz muito melhor que eu, e eu não faço mais, entende? Então, assim, às vezes você precisa dar um passo desse, acha que às vezes as pessoas não vão fazer melhor que você, vão fazer. Cai naquela história que a gente tá falando do delegar, né? Delegar. O delegar, e você falou dos filhos, né? Como é importante você estar ali, porque a primeira infância, aquela fase, ela não vai voltar mais. Então, você ficar trabalhando até 10, 11, meia-noite, acordando 5, primeiro, não é saudável, né? Você vai maquiar uma hora, teu físico não vai aguentar. Depois, o que você perdeu, né? Com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, não volta. É claro que é muito bacana também você ver nos olhos dos seus filhos a admiração. A minha pequenininha abre o notebook, bate seus dedinhos, eu vou trabalhar, porque ela tem 4 anos, ela fala errado, eu vou trabalhar igual a mamãe, né? O meu maior, eu tava contando para vocês, já virou o meu comercial no escritório. Legal. Então, assim, isso também, mas ficar longe da família, é claro que às vezes a gente precisa dar esse gás, né? Precisa, principalmente no começo, mas depois é importante se estruturar, delegar, para poder viver e para poder também
administrar tudo isso com uma certa tranquilidade. Tranquilidade a gente nunca tem, né? Ainda mais previdenciarista. Dormiu, acordou, tem coisa nova, tem instrução normativa nova, tem portaria nova, mas é difícil. Como é difícil conciliar, né? E mulher também tem essa cobrança de estar longe dos filhos, às vezes de não... Você põe alguém na tua casa que acaba estragando tuas coisas, não fazendo do jeito que você gosta, no escritório também, mas assim, é ajuste e vai testando aquilo que vai dar certo para você na sua rotina, que a gente volta nesse assunto também. A tua fórmula, às vezes, não pode dar certo para mim, ou pode dar e vamos copiar, por que não? Vamos modelar. Modelar, perfeito, perfeito, isso aí. Pensando em estratégias que você aplica no seu escritório, no seu dia a dia, geralmente você faz mais o administrativo, geralmente você esgota o administrativo, você vai para a via judicial. Como é que você trabalha assim? Olha, ultimamente isso é um desafio, né? Porque chega o caso... Eu até tô com o caso de um jogador, gente do previdenciário, se alguém tiver o caso de jogador, me chama, porque eu tô cheia de dúvida. Que é isso que a gente tá falando. Tem, na instrução normativa, tem um capítulo que fala só sobre jogador de futebol. E eu tomei um indeferimento, eu tô literalmente já uma semana, quase 15 dias estudando, se eu vou pro administrativo ou se eu vou pro judicial. Então, assim, é uma questão de estratégia, de estudar, né? Então, conhecer os julgados do CRPS, conhecer as decisões da Justiça Federal da tua região. Se a gente estivesse no Sul, a gente ia estar muito mais confortável, TRF4, porque as melhores decisões vêm de lá, coisas inovadoras. Mas aí, vamos estudar aqui em São Paulo, ver, porque às vezes, né? E a questão da coisa julgada, um passo em falso, você faz uma coisa julgada e você prejudica o teu cliente. Então, hoje eu digo que está aí 50% ou 60% para o administrativo, 40%. Porque ainda, o que eu vejo também? A necessidade do cliente. Se ele está trabalhando, se ele está bem financeiramente, quase que ninguém está, né? Todo mundo sempre quer ganhar mais, eu entendo isso. Mas se ele tem condições de esperar, vamos para o CRPS. Se a situação é drástica, é estado de necessidade mesmo, vamos para o juizado, né? Às vezes sai muito mais rápido no juizado do que no CRPS. Então, assim, eu acho também muito equivocado levantar a bandeira do administrativo como se fosse verdade absoluta, né? Que muita gente vem pregando isso. Vamos para o administrativo. Recentemente eu estive num congresso e a nova presidente do CRPS estava. E ela falou, olha, gente, vamos criar ferramentas, nós vamos melhorar, porque nós temos uma força-tarefa. Primeiro, eu tenho um pouco de medo dessas forças-tarefas do governo, porque aí vem muito indeferimento, porque aí eles analisam de qualquer jeito. Então, eu acho assim, nada no direito, seja no previdenciário ou qualquer outro ramo, é uma verdade absoluta. Então, eu acho que tem que estudar, pegar o teu caso. Porque, por exemplo, a rural é diferente em São Paulo, que é diferente em outro estado. Então, de repente, no teu estado, é mais rápido no administrativo? Vai. Se não é, busque o judicial. Mas eu acho que é uma questão mais de olhar isso caso a caso. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio e falar, não, agora é 100% administrativo. Acho muito válido, gosto, principalmente para questões que envolvem carência, qualidade, segurança. Porque tem muito juiz também, principalmente quando a gente sai de localidades que tem a Justiça Federal, né, vai ter a delegada, eles não sabem, né? Principalmente essas questões. Ou então, se você tem ali, como eu falei do jogador de futebol, na própria IN, tem um capítulo que fala como conceder aposentadoria para esses profissionais, será que na justiça o juiz vai entender dessa forma? Né? Então, eu acho que é mais uma questão de você analisar caso concreto, estudar muito. Alguns assuntos a gente já tem pacificado, né? Que é melhor ir para o administrativo. Então, mas não coloque todos os seus ovos numa cesta, né? Eu acho que o judiciário também explora um pouquinho o administrativo, mas levando em consideração esses detalhes, porque às vezes o teu cliente está passando fome, seu cliente não tem condição de continuar contribuindo, porque, por exemplo, eu nunca viro para o cliente e falo, pare de contribuir, tá certo? Porque questionamento, às vezes está questionando uma carência, uma qualidade segurada, alguma coisa. Então, é importante que ele continue fazendo recolhimentos. Então, assim, não fale para o seu cliente, olha, pare que está tudo certo. Porque não depende só da gente, depende de um terceiro que pode analisar completamente diferente e dizer, olha, está faltando. E aí, como é que você diz para o cliente, olha, você perdeu porque ele não contribuiu? Porque tem a reafirmação da DER. Então, se ele continuar contribuindo, se houver ali algum problema,
reafirma a data, computa aquele tempo e concede o benefício. Mas é isso, eu acho que colocar todos, engajar tudo no administrativo também não é um bom negócio. Eu acho que tem que ser caso a caso. Importante. Engraçado, na faculdade a gente aprende, a primeira palavra que a gente aprende se frustra um pouquinho, é o depende, né? A gente faz uma pergunta, o professor fala, depende. Como assim, professor? Depende. Sim. Eu preciso de uma... a nossa resposta padrão, né? Eu preciso de uma resposta. E ao final é exatamente isso. Quando a gente começa a atuar, fica muito mais claro, né? Porque o direito, ele não é uma ciência exata, né? E a gestão também, da mesma forma, né? Se você estiver pensando em estratégia de escritório, depende de uma série de fatores, né? Sim. Eu, nas 2 entrevistas anteriores, com o Dr. Laércio e com o Miguel Orvati, aliás, vai aparecer aqui em algum lugar, o cardzinho para quem quiser assistir, eu fiz também essa pergunta para eles e ambos responderam da mesma forma, depende. Depende. Né? Depende da região que você está, depende de uma série de fatores. Nós conversamos com uma moça num evento que tivemos da OAB, a moça do Pará, e ela mostrando como que é a realidade dela lá. É uma realidade bem difícil, assim. Ela tem algumas aldeias em que ela tem contato com uma pessoa lá, e essa pessoa acaba indicando as outras, porque não tem acesso. Aliás, ao contrário, essas pessoas não têm acesso A nada. ao próprio direito. Senhoras de 60 anos, ela dizendo que não tem nem RG. A gente fala assim, mas como não tem nem RG? Pra gente que tá em grandes centros, você fala, nossa, é impossível. Nossa, é impossível isso acontecer, né? E você vai olhar no detalhe como é carente de informação, como é carente de estrutura, né? Muito, muito difícil. E quais são as principais dificuldades, assim, que você enfrenta no dia a dia, seja no seu escritório, seja nos processos em si, seja para gerir o seu escritório? Que principais dificuldades você encontra, assim? Eu vou ser sincera, muito sincera com vocês, em relação a gerir. A questão do que a gente estava conversando, da dificuldade de encaixar tudo, né? Um filho adolescente, uma de 4 anos, e a gente acabou não entrando, eu não falei no histórico profissional. Durante os últimos 7 anos, eu trabalhei num sindicato, e eu acabei me dedicando muito ao sindicato e deixei o escritório um pouco de lado. Por quê? Porque era vantajoso financeiramente, vantajoso em relação à carga horária, e faz 1 ano e meio que eu saí, então assim, eu estou num processo de retomada. E é muito legal também, porque como mudou tudo, né? Desafiador. Muito. E encaixar, eu falo que eu me sinto perdida às vezes, né? As necessidades dos meus filhos, por mais que tenha redes de apoio, eu falo que eu sou aquela mãezona que quer botar os filhos embaixo da asa e carregar. E eu acho importantíssimo eu levá-los na escola, né? Para que eu tenha um pouco de qualidade de tempo, não é quantidade, é qualidade. Então, de manhã, eu deixo volto, tomo café com a outra, depois levo para a escola. Aí eu começo. Então, eu começo a minha jornada de trabalho 8h15, 8h20 no máximo. E aí, à tarde, sempre tem, mãe, eu já falei, né? Então, assim, esse é um desafio hoje de conciliar. Eu acho que muitas mulheres passam por isso. As que trabalham, aí eu vou contar um pouquinho da experiência do sindicato nessa questão da mãe, né? Toda semana eu via mulheres indo pedir demissão porque não tinha rede de apoio, porque o que elas ganhavam não supria o valor da escola. Então, assim, a mulher acaba se dedicando e abrindo mão da carreira em prol da família, dos filhos. Isso é uma triste realidade. Como que uma mulher que ganha ali um salário mínimo, ou às vezes até um pouquinho, né? Vai pagar R$1.000 de escola? É inviável. Então, assim, ali no sindicato eu vi uma outra face, né? Porque isso também, às vezes, é uma realidade um pouco distante. Falar, se vira. Não é bem assim, né? E você estava falando do gerir. Então, gerir é difícil, não é impossível. Graças a Deus eu conto com meu marido, com os meus pais. Eu continuo frequentando o congresso, frequentando as reuniões da OAB. Tem dia que eu estou exausta, né? Mas acho que isso faz parte, mas eu gosto muito. Eu não me vejo nessa situação de largar a minha profissão para virar doméstica, não, do lar, né? De ficar em casa ali com as crianças. Isso que eu falei, o olhar dos meus filhos, a admiração que eles têm. Gente, eu estudei para isso, eu gosto disso. E eu sempre vou voltar nesse assunto, né? Advogar não é que você tem disponibilidade de tempo, você tem flexibilidade, que são coisas diferentes. Então, eu posso, de repente, parar
para me dar o luxo de buscar os meus filhos na hora do almoço, só que eu trabalho até mais tarde. Não significa que eu larguei tudo. Então, esse gerir, essa retomada é um desafio bacana. Você falou no dia a dia, eu acho assim, em relação às aposentadorias, a questão de PPP, né? Emissão de CAT. Quando a gente fala disso, eu gosto de sempre fazer o papel do advogado do diabo e mudar o disco. Por quê? Por que uma empresa não emite um CAT? Porque tem consequências tributárias, né? E aí, o trabalhador tem que saber que se a empresa não emite, vai buscar isso no sindicato, ele mesmo pode preencher o CAT. É difícil, claro que é, mas é uma alternativa, ou procure um profissional que lhe ajude a preencher. Então, essa questão da emissão, que aí você tem todo um desgaste de notificar a empresa, às vezes ter que entrar com uma reclamação trabalhista para a retificação desse PPP. Eu acho que a aposentadoria especial é um desafio, mas quando você começa a estudar e aí você entende o porquê que a empresa não coloca. É errado da nossa legislação deixar a galinha, né, a raposa cuidar dos ovos, porque a empresa é responsável por este preenchimento e ela vai preencher o que ela quer, né? Então, eu não sei qual seria a melhor saída, mas, de repente, a criação de um órgão que fiscalizasse e emitisse esse PPP, acho que sanaria todos os problemas, um órgão autônomo, mas a empresa, ela tem um impacto financeiro. Então, se você... E quantas vezes a gente pega um LTCAT ou os outros formulários que está totalmente divergente no PPP e você fala, olha, tem que retificar porque está errado. Não vou retificar. Então, eu acho que as aposentadorias especiais sempre é um grande desafio, né? Essa questão da mudança da emenda também trouxe um prejuízo aí nas especiais, que ainda está em discussão. Eu acho que isso trouxe uma falta de perspectiva para esse profissional que trabalha em condições especiais. Questão de prova, de dependência econômica sempre é difícil, porque é muito fácil a gente falar para uma parcela da população que economicamente está num nível acima. Me traz tua declaração do imposto de renda. Tá, aquela pessoa que ganha um salário mínimo, ela não declara imposto de renda. Então, como juntar provas de união estável, né? Eu acho que também é um grande desafio nas pensões. Em relação à pensão, eu acho que, até falar da recente decisão do Supremo, que declarou constitucional os cálculos, gente, é família. Você acha que aquele ente, aquele pai ou mãe que faleceu, qual o impacto financeiro disso na vida daquela família? No mês seguinte, não vai ter que pagar aluguel da mesma forma? O que vai reduzir de despesa uma pessoa a menos na casa? Um pouquinho de água, um pouquinho de luz? Só, porque a pessoa vai ter que continuar pagando seu aluguel, as suas despesas. Então, eu falo, o poder aquisitivo familiar foi muito atingido com essa reforma. Aí veio a decisão, né, um banho de água fria para a gente, dizendo que o cálculo da pensão por morte é constitucional. Eu gosto muito do assunto, eu acho que pensão por morte é um dos benefícios que sofreram mais alterações nos últimos anos. Começou lá em 2014 para 2015, que foi na calada da noite, eu lembro que foi dia 31 de dezembro, veio a MP, que depois foi convertida em lei, que criou aquela tabela, né? É claro que pegaram aquele caso típico do senhorzinho que casava com a sobrinha, com a vizinha novinha para continuar recebendo o benefício, mas não é a realidade, né? É mínimo. E aí eu quero dar uma dica, a gente está falando de números, é muito legal, até como prospecção de clientes. O INSS, ele disponibiliza no site todas as estatísticas. Então, ali a gente tem como filtrar quais são os benefícios que estão sendo mais concedidos por região, o impacto disso financeiro. E aí eu falo, dado é diferente de informação. Então, pega esse dado e aplica, transforma ele numa informação que aí você consegue entender, por exemplo, a negativa. Hoje, 45% dos benefícios, 45% da renda do INSS, da folha, é de benefício por incapacidade. E aí isso te faz entender por que negam tanto. Porque mexe no bolso da instituição. E ali você consegue filtrar por estado, por cidade. É legal para quem está começando, para ter uma ideia na tua região do que atuar. De qual segmento investir mais. Porque, de repente, vamos dizer, né, como eu falei, São Paulo. O que São Paulo tem mais? Então, vamos verificar aonde tem. Eu falei que eu sou a rainha dos dados, né?
Ações regressivas para quem faz empresarial previdenciário. Nos últimos anos, a AGU aumentou em 92% as ações regressivas contra as empresas. Se aumentou 92% de ação, tem que ter 92% a mais de defesa, concorda? Então, saber esses números, eu acho que te faz entender o outro lado, né? O papel do advogado, do diabo, do impacto financeiro que isso causa nas empresas, essa postura da AGU de entrar com ações regressivas. Hoje a AGU está entrando com ações regressivas previdenciárias e de acidentes de trânsito. No site da AGU tem uma cartilha ensinando os procuradores como entrar com essas ações regressivas. Então, se tem ação, tem que ter defesa. Então, se torna nicho, precisa de advogado. Então, observar os números, porque assim, geralmente advogado não gosta muito de número, né? Eu brinco que a gente só sabe a tabuada do 3, porque vezes 30%, né? Mas conhecer os números nos ajuda a prospectar, a entender a nossa realidade e a buscar isso, né? Nichos novos, eu falando, né, do previdenciário, que é bem interessante, porque ali nós temos duas relações, INSS empresa e uma outra relação, que é empresa, trabalhador e INSS, porque aí são situações diferentes. A gente falou do CAT, né? Vou dar um caso curioso que aconteceu, que eu vi recentemente. A moça, ela estava trabalhando, ela recebia o Vale Transporte num sábado, porque a jornada dela se estendia ao sábado, ela veio de uma balada de carro e sofreu um acidente. A empresa falou, bom, primeiro que você não estava de ônibus, que a gente dava o Vale Transporte, então a sua obrigação era vir de ônibus. Não estava no trajeto casa-trabalho, o habitual, ela estava vindo de um outro local. E aí ela procurou o sindicato da categoria, ela emitiu o CAT como acidente de trajeto. E o INSS reconheceu como um B91. Essa empresa, ela tem direito de impugnar? Tem. Porque isso vai trazer um impacto para ela, não só no previdenciário, e aí eu volto, né, a falar das estradas, como a repercussão trabalhista disso. A estabilidade, o recolhimento do FGTS desse período. Então, assim, o empresarial, ele vem para ajudar essas empresas. E nós, advogados previdenciaristas, temos esse know-how para conseguir, porque eu brinco, é só inverter o lado. A legislação é a mesma, gente. Nós temos regras para a empresa dentro do decreto, né? Custeio é a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, são nichos e começar a ver essas informações de um outro olhar, porque vai te trazer resultado. Pode ser que você analise isso melhor, fale, não, eu quero investir nisso e tenha rentabilidade no seu escritório. Ou então, o conceito de full service, né? Eu trabalho, meu escritório, por exemplo, é trabalhista, eu presto esse serviço de trabalhista, opa, vamos prestar isso também. Porque nós temos questão de limbo, nós temos tantos assuntos que se cruzam, né? Gestão de afastados, que é incrível. Nós temos que, a empresa tem que pegar na mão do trabalhador, né? Essa história de, quem marca a perícia? Claro que é o segurado, ele é o interessado, mas ele sabe, ele tem condições, ele sabe acessar o aplicativo do INSS. Então, por que não a empresa tomar essa responsabilidade, até para evitar outros problemas lá na frente, ou um abandono, ou caracterizar qualquer outro desvio desse benefício? Então, é uma área bem interessante. Você acha que as empresas, elas estão preparadas para entender que, de fato, é um advogado previdenciarista, especialista para isso? Porque, assim, boa parte deles tem já um departamento jurídico que está muito mais ligado ao empresarial trabalhista, né? Geralmente, quando ele tiver um problema como esse, então, por exemplo, foi reconhecido um nexo de causalidade, ou se ele tiver uma questão de afastado, geralmente ele vai se socorrer desse próprio jurídico. Ele não vai querer contratar um advogado, ou grande parte deles não vão querer contratar um advogado previdenciarista para isso. Você acha que está mudando isso? Eu acho que precisa mudar, né? Por conta disso que eu falei, dos números, das ações regressivas, de impugnar, de entender a importância, né, de pegar na mão do trabalhador e ter a gestão de afastados, porque isso vai reverter contra ele. Depois vem uma decisão de limbo determinando todo o pagamento, ele vai cobrar do escritório dele. Para quem está do outro lado do escritório, ofereça isso, tem um full service, né? Eu acho muito interessante. Agora, e fica também para você, eu não tenho certeza se você está fazendo isso, vou até te perguntar, mas me deu uma ideia agora que seria interessantíssimo, né? Como é que o empresário toma conhecimento disso? A partir da comunicação que a gente faz nas redes sociais, por exemplo. Exatamente. A exposição e demonstrar que um advogado... Necessidade. Um advogado previdenciarista, ele pode te defender muito melhor do que qualquer outro.
É uma forma do empresário começar a ouvir Sim. e começar a se conscientizar de que há para ele essa necessidade. É aquela história, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ou ele vai se conscientizar quando doer no bolso dele, né? Porque vai vir uma reclamação trabalhista, vai pedir limbo, vai pedir indenização. Como eu disse, a indenização decorrente de um acidente, mas peraí, eu quero questionar esse acidente. Mas você foi lá na via administrativa? Porque o empresarial também tem a parte administrativa e a judicial. Então, questionou, impugnou, contestou esse laudo? Não. E aí é interessante, porque a empresa, ela tem o direito amparado de entrar naquele benefício do seu trabalhador, do segurado, e acompanhar. O que é vedado são as informações médicas. Mas ali, quando foi concedido, até quando, o valor, se é um 91 ou 31, ele vai ter acesso a isso, ele vai poder se defender de uma forma melhor. Eu acho que realmente cabe a divulgação disso. E eu sempre falo, na hora de divulgar, nunca fale que o RH da empresa foi falho ou o contador está fazendo errado, porque você vai precisar dessa rede de apoio dentro da empresa. E não é uma falha desse departamento, mas às vezes um desconhecimento, Sim. né? A gente vê muita gestão de afastados, médicos falando, mas falando da parte médica. Mas nós temos que ter essa ciência da parte administrativa, de impugnar, de acompanhar esse processo. E aí você vai construindo provas de que a empresa não abandonou esse trabalhador. Olha, tá aqui o telegrama pedindo para ir na perícia, tá aqui a comunicação que ele não voltou ainda, questionando. Porque a gente sabe que a empresa é responsável por aquele trabalhador, mesmo ele estando afastado. Então, medidas para amenizar esse prejuízo. Porque o empresário, o trabalhador saiu, ele vai ter que colocar outro no lugar. E aí vai ficando tudo para eles. Não estou defendendo as empresas, eu estou dizendo que tem cenários que, se ela fizer tudo direitinho, não vai sobrar, né? Tem empresa que, né, desculpa a boca, é sem vergonha mesmo, que não te ajuda, não vai emitir CAT, não libera o PPP, que você somente na justiça que vai conseguir alguma coisa, e olhe lá, porque aí também vem um PPP que não te ajuda. Então, eu acho assim, é uma questão de conscientização, divulgação, e trabalhar em paralelo com escritórios de contabilidade, com o pessoal de RH, porque eu acho que é um nicho bem interessante para o pessoal da Previdência, para quem está começando. E eu não sei você, Danilo, mas a vida inteira eu ouvi, né, aquele estigma que advogado previdenciarista e advogado trabalhista é do povão. Só que é esse povão que nos sustenta, né? Então, às vezes, se a pessoa quer diversificar um pouco, o empresarial é interessante e, assim, a empresa também tem o direito de se defender. Verdade, verdade. Xandão, vou te falar uma coisa, cara. Esse episódio a gente vai ter que fazer uns 15 cortes, tá? Esses 15... Cara, quanto... Já passou? Já deu tempo? Não. Cara, assim, é que vieram tantas informações. Tantos insights, né? Depois, ao final, né, eu sempre converso com o Xandão pra gente fazer os cortes, né? Uhum. E aí eu assisto depois o episódio e aí eu vou fazendo alguns cortes. Eu vou conversando com você aqui, eu falo, isso dá corte, isso dá corte. Eu já contei uns 15 aqui. Vambora! Muito legal mesmo, doutora. A gente está realmente falando de vários assuntos práticos do dia a dia que aplicam. Eu gosto disso, acho que é importante para o previdenciarista conectar com isso, ouvir um pouquinho como que é a vida do advogado previdenciarista. Você falou, por exemplo, da questão empresarial e eu não pensava assim tanto nela. Penso que as empresas, elas têm uma certa resistência. Sim. Deixam muito mais isso com o seu jurídico, mas cabe a nós, dentro dessa linha que a gente conversou agora, né? E vou falar mostrar outra coisa, Danilo. A questão da parte acadêmica. Quantos congressos você participou que não se tocou nesse assunto? Acho que todos. Não se aborda. Todos não se abordam. Quantos professores você conhece especialista em direito previdenciário e empresarial? Tem um advogado que eu ouço falar, apenas um. Sim. Então, é um nicho, tanto na parte de escritório, quanto na parte acadêmica. Porque, por exemplo, o que eu falei, né, de dividir ali a relação INSS-empresa... Visionária. Quanto a que... Vamos embora, gente. Quem quiser patrocinar aí alguma coisa, eu aceito. Vamos fazer um livro, né? Quem quiser patrocinar, estou à disposição. A questão do INSS-empresa, além das obrigações fiscais, tem muito o olhar tributarista. E aqui é uma fonte de renda. A gente estava falando de salário e maternidade, eu trouxe meu exemplo. Recentemente teve uma decisão no Supremo, porque
A mulher saía, recebia o salário maternidade. Para quem trabalha CLT, a empresa paga, né? E depois faz a compensação. E o que estava acontecendo? Tributando esse salário maternidade na cota do empregador. Então, decisão pacificada tem direito à restituição. Se você está falando do seu vizinho que tem um comércio, que vai ter 2 casos, mas tem grandes empresas. Vamos pegar, por exemplo, uma Avon da vida, que o foco é trabalhadora. Quantas mil trabalhadoras não saíram de licença maternidade? Olha o impacto disso. Então, você tem vários insights e não é falado, né? Você não vê essas questões em congresso, em doutrina. Então, assim, além da parte do dia a dia de escritório, parte acadêmica, gente. Eu fico pensando aqui a partir disso, porque é legal, né? Eu gosto de ser provocado em reflexões como essa. Poxa, existem pensamentos que estão acontecendo aí, estratégicos interessantes. Eu gosto muito de pensar de forma estratégica e tem pensamentos estratégicos que estão acontecendo que eu não tinha pensado antes. E aí eu fico pensando agora, quais outros eu também não estou vendo, sabe? Porque é muito interessante, né? Quais outros nós não estamos vendo? Então, para você que está em casa, será que não tem também outras coisas, né? Tá cheio. É só pensar, só sair um pouquinho fora da caixa. Vou contar um segredo. Tem algumas situações de restituição e compensação de crédito previdenciário que não nos escutem as empresas e os clientes, que é só preencher formulário, é administrativo, você não vai perder tempo, você vai pegar ali a folha, você vai inserir os dados, vai gerar, vai mandar para a Receita, depois de um tempinho aí, 60, 90 dias, está caindo dinheiro na conta da pessoa, cara. Então, assim, tem muita coisa para se trabalhar, muita coisa para divulgar. Eu acho que cai naquilo que a gente estava falando da humildade. A gente não sabe tudo, a gente não consegue visualizar tudo. E como é importante o seu podcast, como é importante divulgar isso para as pessoas. Porque, às vezes, o recém-formado está perdido, né? E é natural estar perdido. O pior ano é o 6º, como a gente sempre brinca, né? Então, trazer essa visão, trazer coisas que estão acontecendo no mercado, pode ser um nicho, que pode ser, de repente, o sucesso daquele profissional. Muito bom, muito bom. Você tem focado mais em empresarial no seu escritório ou não? Você ainda está com os clientes? Na verdade, os dois. Os dois. Porque eu falei assim, é muito bacana. Por que eu estou falando disso com você? Porque o advogado previdenciarista, ele tem know-how. Quando a gente fala num benefício por incapacidade, a gente sabe o que precisa constar, né, para caracterizar. Então, você trazer isso para o empresarial, você vai fazer a mesma coisa, só que por um outro olhar, né? Então, nós temos esse know-how, nós temos essa condição de migrar. E eu sempre gostei disso, né? Até na época que também é sazonal, né? Tem época que aparece mais reclamação trabalhista. Eu adoro um dia estar pela reclamada, outro pelo reclamante. Você consegue visualizar muito melhor as estratégias. Quantas vezes eu sento para fazer audiência, eu estou pelo reclamante, a reclamada começa a falar de uma tese, eu já sei como quebrar aquilo, né? Então, atuar nos dois lados tem suas vantagens. Legal, muito bom. Pensando em empresa, geralmente para o advogado que está em casa e quer talvez fazer uma proposta comercial, né, uma proposta de prestação de serviço jurídico para uma empresa, é uma atuação muito mais de êxito, proporcional ao que ele recupera, no caso de restituição, por exemplo, como você falou, geralmente são contratos mais de mensalidade. Olha, a própria tabela da OAB de São Paulo, eu não sei se você já prestou atenção, que ela tem todo um capítulo sobre advocacia empresarial previdenciária. Então, ali você tem um parâmetro. Outra dica para quem está começando, a gente está falando muito de quem está começando e eu gosto muito disso. Faça o cálculo do teu valor mínimo, né? Tabela da ordem, claro que ela existe, ela deve ser respeitada, né? Mas faça ali a tua tabela da tua região, o que você vislumbra como cliente, porque é diferente. Lá na tabela, eu estava vendo ontem, né? A consulta empresarial, de uma avaliação empresarial, ela começa no valor de consulta de R$750. Você vai cobrar isso de uma grande empresa multinacional? Claro que não. Então, eu acho assim, faça a sua tabela interna de honorários. Aquilo que eu falei dos dados, veja na tua região. Eu tenho mais multinacional? Eu tenho mais comerciantes pequenos? Então, vai ser um preço diferenciado.
Mas eu acho que essa questão de precificação, ela é importante, sempre respeitando a tabela da ordem, que tem um capítulo específico sobre isso, né? Então, ali você tem os percentuais, os valores mínimos de cobrança. Eu acho que vai muito do volume. Eu acho que você pode fazer algum ajuste, sempre baseado no volume. Você vai cobrar, né, X% de quem tem um caso, ou vezes X de quem tem, né, uma indústria gigantesca, é totalmente diferente. De repente você tem um negócio diferente ali. Exato. Você entra numa empresa dessa, você muda, por exemplo, a característica da sua advocacia. Exatamente. Você acha que está acontecendo mais assim, onde talvez está começando a ficar mais interessante esse direito empresarial na área do comércio, indústria, serviço, ou se Eu aplica acho que exatamente? indústria, em questão de volume, é claro que a carga tributária de uma indústria ela é diferenciada, né? A questão do enquadramento dessas empresas também faz uma diferença tremenda. A gente está falando do empresarial, você tem, né, as alíquotas de 1%, 2% e 3%. E é muito louco, desculpa usar o termo muito louco, mas é muito louco o enquadramento, porque às vezes você tem ali uma indústria, por exemplo, uma confecção que tem 2, 3 máquinas de costura que paga mais do que uma indústria, por exemplo, de plástico. Então, assim, é muito dispare isso, né? Como enquadrar a empresa, porque via de regra é a atividade preponderante que está no CNAE. E aí você tem o FAP, que aumenta isso. Então, essas defesas que a gente estava falando do FAP, porque muda completamente. E como que é calculado o FAP, né? Cada benefício que é concedido, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente ou especial, ela acende uma luzinha lá no INSS, na Receita, opa, vamos mudar a carga tributária dessa empresa, porque ela está gerando um prejuízo para a Previdência Social. Então, é o momento do advogado. E às vezes a gente estava falando disso, né? Será que o tributarista tem esse olhar? Ele sabe o impacto disso? Ele sabe o caminho inverso? Não sabe. Porque ele não sabe nem o que é CAT. Ele não sabe nem o que é um benefício por incapacidade. Então, ele sabe ali das alíquotas. Eu não estou desmerecendo. Mas ele sabe o caminho contrário? De como que chegou a esse aumento? Ah, mudou a classificação. Mas por quê? Porque concedeu o benefício. Então, por isso que eu volto a dizer, é você olhar sobre outro lado. Né? E uma coisa que a gente tem muito conhecimento. Você agora tem dado aula também sobre o empresarial, é isso? Na verdade, o ano passado eu comecei nesse caminho de aula, que é muito bacana, porque faz você estudar, faz você se atualizar, porque assim, eu não consigo ir apresentar um material se eu não repassar ele, né? Na semana passada, não sei como a gente vai falar de dias aqui, eu tô meio perdida, se a gente pode falar, né, semana passada, mas recentemente eu fui falar de empresarial, o que eu fiz? Eu peguei o meu slide, fui lá conferir tudo. Por quê? Porque a gente não pode passar uma informação desatualizada. Então, o dar aula está começando na minha vida, gosto muito. Eu acho, e assim, essa parte do que a gente está conversando aqui, né? De levar essa informação para os alunos é mágico, né? E também tem uma pegada aí de prospecção. Porque assim, o aluno que está começando, ele vai te procurar como referência, né? Volto a dizer, sempre dentro da ética, você não vai sair fazendo promoção, né? Sempre dentro dos nossos parâmetros, mas ali você fica conhecido como o professor de tal área. Já tive a oportunidade de falar sobre pensão por morte, que é um tema que eu gosto bastante, o auxílio maternidade, auxílio reclusão. Aí uma curiosidade sobre auxílio reclusão. Eu falei de auxílio reclusão bem no começo do ano, quando mudou e teve aquela chuva de meme, de coisa na internet. E aí eu fui atrás. Na CNJ, meio, gente, não é 1%, é 0,5% dos encarcerados preenche os requisitos para a concessão do auxílio reclusão. O impacto na folha de pagamento do INSS do auxílio de reclusão é de 0,32. Ou seja, é um benefício desse tamanico que faz um estardalhaço desse tamanho, né? Por isso que eu brinco que eu sou mulher dos números. Como é importante você ter essa visão, né, dos números, de saber onde buscar. Então, assim, isso também leva para as aulas, essas estatísticas, esses números, porque, assim, você conhecendo essa realidade, você tem muito mais poder de conversar, de convencer as pessoas, como, por exemplo, o auxílio reclusão, que todo mundo taxa, que todo mundo fala que é um absurdo, mas quantas pessoas efetivamente recebem?
aqueles mitos. Ah, porque é um salário mínimo por filho. Não, gente, tem um limite ali, né? Tem suas regras muito claras, muito definidas, né? E é o que eu volto a te falar, é um benefício que representa tão pouco para o INSS e é tão mal falado. Então, quando você vai dar aula, você tem esse olhar, né, de passar para as pessoas uma outra experiência, outras fontes, né, para que ela forme ali a opinião dela, tanto para trabalhar com esse ramo ou não, ou mesmo numa roda de amigos, saber se impor, dizer, olha, não é bem assim, vamos estudar. E é muito legal essa parte da aula, estou bem contente. Que bacana, que bacana. A doutora Mircarla realmente é uma mulher empoderada, poderosa, né? Tem, inclusive, aliás, ela está participando de um evento hoje, gente. Na verdade, vai realmente, como o nosso podcast é gravado, né? Ela está hoje participando também de um outro simpósio, né? Sim. E aí abriu um tempinho para vir aqui poder falar com a gente, compartilhar esse absurdo de informações, de conhecimento, em termos de quantidade. Passaríamos horas aqui conversando, né? Muito bom falar disso, eu sou apaixonada. O que você falaria para a Mircarla lá de 2002, 2003, que você falou quando você começou, né? Que talvez estava com um pouco mais... Bom, dúvidas a gente tem o tempo todo, mas estava um pouco mais, talvez, com dúvidas, um pouco mais insegura. O que você diria para ela? Primeiro, calma. Não tem... A ansiedade nos consome no começo. Você quer fazer e acaba se perdendo. Eu falaria para a Mircarla, para ela realmente focar essa questão do nicho. No começo, eu acho que todo advogado acaba sendo um pouco clínico geral. Então, eu falaria para ela, olha, foca numa área e vai nela. Porque o trabalhista e o previdência, por mais que eu sempre tive contato, é claro que eu fiz divórcio, inventários. Hoje eu tenho pavor de ação de família. Por que eu tenho pavor? Pelo tempo que nos toma e como nos consome o nosso emocional, né? Então, eu falaria para ela, foca, administre melhor o escritório, essa coisa de faça a conta à pessoa jurídica, à pessoa física, separe o que é dinheiro do escritório, o que é seu dinheiro, só para Mircarla, mas para quem nos está ouvindo, né, essa questão do administrar melhor. E uma coisa que a Mircarla lá do passado sempre fez e continua fazendo é estudando, sempre. Seja através de cursos gratuitos da ESA, fica aqui a dica, a ESA tem coisas maravilhosas, a OAB, os grupos de estudo da comissão, que foi por onde eu só conheci ele por lá, né? Só na verdade. Nos grupos de estudo, que também são gratuitos. O do mês passado com a Fernanda foi fabuloso. A Fernanda deu um show, gente. Tanto é que eu vou fazer uma sustentação oral semana que vem, já várias dicas que ela deu ali. E de graça. De graça. Então, assim, a desculpa de não ter dinheiro, ela não pode prevalecer. É claro que é muito legal você ir para um congresso pago. Eu mesma, eu nunca consegui ir em congresso fora do estado de São Paulo, por conta da maternidade, da minha realidade, de dispor, né, de tempo, de poder ficar uma semana fora. Não rolou ainda, uma vontade. Mas tudo que acontece aqui em São Paulo, eu vou, né? E o virtual nos trouxe essa facilidade. Então, toda semana tem alguma coisa. Os outros professores que sempre estão lá no YouTube ao vivo. Então, sabe, pesquisa, porque tem muita coisa disponível. Então, assim, não deixem de estudar, é importantíssimo. Você tem uma rotina de estudos, assim, específica? Você tá, sei lá, geralmente eu estudo de manhã, de tarde, de noite, é com livro, é com vídeo? Eu gosto muito dos podcasts da vida, eu adoro, eu gosto desse formato que você põe ali no celular. Na minha casa tem a pia, né? Vou falar de dona de casa, vocês vão rir, né? Legal. Pia, a louça assim transbordando, como toda boa mãe. E tem uma bancadinha. Eu ponho meu celular ali, gente, e lavando louça, cara. Você vai ouvindo. Por isso que eu falo, não existe desculpa para não estudar. Ter rotina, tem semana que eu consigo, por exemplo, pegar um livro e ali, cada dia, ler um pouquinho e encerrar. E tem semana que não. Então, liga lá no YouTube, no Instagram quando tá ao vivo, põe lá no carro, vai ouvindo. É muito importante fazer isso. Não importa como, nem quando. Muito desses podcasts do YouTube fica lá gravado, não deu para ver na hora, ao vivo, não deu para participar. Assiste depois, principalmente se for um assunto que te interessa. Sempre tem dicas, gente. E às vezes você, de tanto ir, acho que já aconteceu com você, grandes palestrantes, fala de novo essa palestra, você já sabe até a piada que o cara vai contar. Mas
às vezes, aquele outro palestrante que você não conhece tanto te dá dicas, que você fala assim, gente, eu vou pôr isso em prática agora. Então, a importância de sempre estar ouvindo os colegas, os nossos professores. Você falou do Miguel Orvati, adoro. O professor sempre traz inovações, até por ele ser, né, coordenador do mestrado, do doutorado. Então, ele sempre está antenado, trazendo novos assuntos. Então, assim, sempre acompanha essa turma. E não é feio, não. Copia, sim, modela a história do modelar. Não é feio. É claro que, assim, gente, tome muito cuidado com a história de modelo. Você é da época do livro de modelo? Você comprava aqueles modelos de petição? Não cheguei a comprar, não cheguei a comprar. Tinha livros e livros de modelo de petição. Hoje nós temos a internet, faça Ctrl+C, Ctrl+V, né? Modelo é para te dar um direcionamento. Então, quando eu falo modelar um professor, pega aquela dica. Primeiro, você pode ter milhões de dicas. Se você não souber aplicar aquilo ao seu caso concreto, não adiantou de nada. Então, pega aquela dica, estuda, vê se cabe no teu caso e use. Porque eu falo, né? Vai lá, puxa o julgado, vê o que aquele profissional está escrevendo. Não é para copiar, não é isso. Mas aquilo te traz informações interessantes. E volto a dizer, pelo amor de Deus, Ctrl+C, Ctrl+V, não. Porque aí depois você fica lá conhecido, os servidores sabem da qualidade do teu serviço, sabe a tua linha de escrita, o juiz também não vai passar vergonha. Então, modelo, quando eu falo modelar, é para te dar um direcionamento, não é para copiar ali, literalmente. A pessoa, perfeito. Acho que é importante mesmo essa questão do modelar, sobretudo nos dias de hoje, né? As pessoas elas estão vendo muito a internet, e até no episódio anterior, aqui de novo, o Xandão me ensinou a fazer isso, gente. O Xandão é meu diretor aqui de gravação. Então, na dica anterior aqui, o Dr. Laércio, ele fala exatamente sobre isso, né? As pessoas elas ficam muito deslumbradas com o que é passado na internet e às vezes vão modelar coisas erradas, né? Eu acho que tem que perceber o seguinte, a doutora Mercado trouxe um monte de informações. O que eu percebo aqui? É uma capacidade incrível de realmente encontrar soluções, né? Para um monte de problemática que é colocada. Essa função do advogado, né? Trazer soluções para o seu cliente, né? Soluções dentro da lei, dentro da jurisprudência, dentro de tudo aquilo que a gente aprende na faculdade e principalmente fora da faculdade. Eu acho que precisa disso. É importante. Deixa eu mudar aqui e perguntar para você uma outra coisa, que é o assunto do momento, você chegou a tocar sobre ele, que é a revisão da vida toda. Qual tem sido a sua percepção em relação a essa questão do ponto de vista estratégico para o negócio, para a sua empresa, para a sua advocacia? Porque assim, eu conversei com o Dr. Miguel Orvati e perguntei para ele o que ele acha em relação a isso, né? Ele disse que entende que precisa que os embargos sejam julgados, que definam de forma clara também, né? A modulação. Para que o Estado saiba, ou a própria administração saiba como aplicar a revisão da vida toda. E ele acredita que ao final disso deve existir alguma questão administrativa que evite a propositura de ações, porque se estiver resolvido não tem por que a administração pública não internalizar. E nós advogados estamos entrando com processos, né, e aguardando aí. Você acha que estrategicamente vale a pena, não vale? Primeira coisa, faça o teu contrato de honorários bem feito. Por quê? Porque eu já passei por desaposentação, eu já passei por outras revisões ou ações do FGTS, que aí depois vem o governo, faz um acordo, e se você não tiver isso bem alinhado no teu contrato com o teu cliente, você fica a ver navios, né? A própria modulação que está sendo ventilada aí na revisão da vida toda vai reduzir o valor dos atrasados, consequentemente, os nossos honorários. Então, primeiro ponto, faça um contrato bem feito. Outra coisa que a gente já falou e eu repito, veja se o seu cliente não tem direito a outro tipo de revisão, né? Revisão da vida toda é bacana, é um nicho, eu acho que você tem que ter no teu portfólio do teu escritório, porque daquele cliente pode vir outros assuntos ou outras indicações. Então, tem que fazer? Claro que tem que fazer, mas tomando todos esses cuidados, principalmente do contrato de honorários, né? Porque, por exemplo, quem é mais antigo, a gente entrega a idade toda hora, né? Mas as ações do FGTS, as ações do FGTS teve esse boom, assim como teve da revisão da vida toda, e aí julgou o procedente, aí veio o governo, mandou um acordo mais ou menos, quantos clientes foram lá, fizeram o acordo, receberam e pagaram um advogado. Então,
cuidado com contratos de honorários. Coloque lá uma cláusula que mesmo que for na via administrativa, ou se o governo reconhecer, efetuar esse pagamento de forma... Se o governo fazer esse pagamento de forma espontânea, que é devido aos honorários, sim. Porque senão, gente, a gente vai nadar e morrer na praia. Outra coisa que eu tenho, isso é uma opinião da Mir Carla, e a Mir Carla responde por esta opinião. Quando as decisões chegam no Supremo, elas não são mais jurídicas, elas são político-financeiras. Então, eu tinha certeza absoluta da modulação e eu tenho certeza absoluta de um pagamento administrativo. Vai vir. E aí, o que vai acontecer? Como que eu posso dizer sem ser ofensiva? Eles vão dar qualquer valor, eles não vão pagar 100%, nunca. Assim como foi o FGTS, assim como foram outras... Dizendo o artigo 29. Exato. Então, assim, eles não vão pagar o que é devido. Porque senão não é interessante. É acordo. Acordo é um perde-perde. Todo mundo fala acordo é ganha-ganha. Não, acordo você perde de um lado, o outro também perde. Então, eu acho que vai vir um acordo, sim, ou pelo menos vamos colocar em manutenção esse valor novo, o reajuste, e vamos brigar aí pelo retroativo. Isso a gente já vê em algumas execuções a partir do momento que o INSS começa a questionar que a carteira de trabalho não é prova. Onde já se viu isso? Porque ele fala que se você não prova aqueles salários anteriores a 94, ele vai considerar o mínimo, reduzindo a tua média. Se você apresenta a carteira em fase de execução, já está, ela tem que estar no processo, né? Você já apresentou. Outra, ela consta no processo administrativo. Mas o CNIS ali ainda não está atualizado. Vai reduzir a média salarial desse cara. Então, assim, na execução, você vê que o INSS está tentando achar brechas para segurar esse direito, ou pelo menos para tentar reduzi-lo. Então, dicas importantes. Contrato de honorários. Vocês podem ter certeza que vai vir acordo, eu tenho certeza absoluta. Até por conta dessa movimentação do Supremo de suspende, libera, vamos suspender por mais 90, vamos pedir vista. INSS apresente como você pretende resolver o problema. Gente, o problema é do INSS, ele vai ter, e ele tem condições de resolver isso, né? Se nós, no nosso escritório, temos sistema de cálculo que consegue converter a moeda, né? Porque era cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, a gente consegue isso num clique. Você acha que o INSS não consegue? Claro que consegue, né? Volto a dizer, esse é o opinião da Bircarla, tá? Toda a responsabilidade minha em falar isso. Mas a gente já viu isso acontecer em outras revisões. Então, vai modular sim. Eu espero que com os mínimos efeitos possíveis, porque isso gera uma frustração em nós, porque a gente tá ali uma carteira, opa, minha carteira tá gordinha, vai render bacana, gera uma frustração no cliente. Tem cliente que o retroativo não é muito, mas tem clientes que têm um bom retroativo, que a pessoa já sai do teu escritório, pelo menos eu apresento os cálculos para os meus clientes, eu não sei se você fez isso, os nossos ouvintes fazem, mas eu explico o cálculo, olha, vai aumentar, o seu atrasado é tanto. Tem gente que sai do escritório com a perspectiva de trocar de carro, de fazer uma viagem, ou de fazer alguma coisa ali na casa. Eu vou reformar, eu vou aumentar, eu vou pagar alguma coisa para um filho, para um neto. E a frustração vai ser grande, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, mas que vai vir modulação e vai. Com certeza. Xandão, queria deixar registrado aqui, vamos fazer o episódio 2 com a doutora Mir Carla. Certeza. Passa gente. muito rápido, gente. Estou à disposição. Vamos embora. Muito rápido mesmo. Que legal, que legal. Vamos ver uma agenda aí. Vamos lá. E falar um pouco mais sobre isso, que é muito legal. Muito legal, minha doutora. Eu agradeço muito. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações aí, finais, eventualmente tiver alguma coisa para falar para esses advogados novos que estão começando aí. Aliás, eu fico até envergonhado de pedir para você dizer mais alguma coisa. A gente sempre... Vamos fazer o resumo, então? Em vez de mais dicas, vamos fazer o resumo? Boa. Resumo. Boa. Nicho. Prospecção. Boa. Estude o mercado, aquilo que eu falei, depois eu posso passar para vocês o caminho, o link direitinho das estatísticas do INSS, que eu acho muito válido você estudar. Bacana. Isso. Dá pra gente colocar, né, Xandão? Dá pra gente colocar para vocês. Legal. Direitinho. Então, nicho, o que a gente acabou de falar, contrato de honorários. Cuidado, gente. Coloque lá na via administrativa, na judicial, coloque todas as hipóteses, porque
vai que, né, veio um pagamento administrativo e você fica a ver navios. Depois uma ação de cobrança de honorários vai te dar tanta dor de cabeça. E é fato, aquele cliente vai ter gastado dinheiro, né? E muitos desses clientes não têm bens, gente. Não tem. Você vai ter, a gente chama de elefante branco, você vai ter uma execução linda, maravilhosa, condenando o cliente a te pagar e efetivamente não vai receber. Então, contratos de honorários e estude sempre. Show. E pense em gestão. Gestão também. E desenvolvimento pessoal. Você é a sua maior ferramenta. Né? Com certeza. É importante se desenvolver, porque é a partir de você que seu escritório vai crescer. Com certeza. Doutora Carla, eu realmente me sinto muito honrado em te entrevistar, em conversar um pouco com você aqui sobre direito previdenciário. Fico muito feliz mesmo. Aliás, minha mãe está aqui assistindo também, certeza que ela está anotando um monte de dica ali, ela é minha sócia. Sim. E vão aplicar muita coisa aí no escritório. Acho que teremos reunião segunda-feira. Vamos conversar. A partir das 9, das 8. E, poxa, muito obrigado mesmo. Acho que foi muito bacana o papo. Queria agradecer mesmo a sua vinda para cá. Disponibilizou um tempinho, mesmo já com a agenda cheia aí. Disponibilizou um tempinho para vir compartilhar um pouquinho de conteúdo com a gente. Obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Primeiro, a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer sua mãe, sua esposa, conhecer o pessoal do estúdio. A gente sai desse mundo virtual, porque é o que eu falei, né? Se eu te vi ali na telinha, nas reuniões, no grupo de estudo, isso é muito legal, conhecer gente de verdade, pessoas que estão dando espaço. Muito obrigada por participar. Eu adoro esse formato de podcast. Eu acho que a gente sai da informalidade, né? Aqui eu acho que nós não falamos terminologias difíceis, eu acho que quem está assistindo vai ficar uma coisa leve, eu gosto muito disso, eu prezo por isso no escritório, né? E muito obrigada pela oportunidade e que se precisar, conte comigo, o pessoal também, depois se você quiser passar meu @ lá no Instagram. Põe. É verdade, o Xandão ele vai colocar, mas vamos registrar qual que é. Mircarla, _ Bortolan. Legal. Bortolan com N no final. Muita informação por lá, tenho feito esse trabalho de divulgação, realmente informativo, e fica de exemplo para quem quiser modelar, né? Cuidado com as regras de ética, sempre coloque lá, consulte sempre o advogado, não faça propaganda enganosa. E só para finalizar, Dari, a gente falou dos blogueiros, tudo, do modelar. Como é importante você seguir pessoas sérias, né? Pessoas que agreguem ali a tua advocacia, os teus princípios, e busque esses profissionais, porque modismo tem em todo lugar e no direito também. Essa coisa da dancinha, do TikTok, não é bacana, né? Advogada de biquíni nas redes sociais tá cheio, né? Se aparecendo, mostrando o carrão. Recentemente tem um que foi condenado, né? De se exibir demais. Então, assim, cuidado. Pegue pessoas boas, acompanhe, tem profissionais maravilhosos aí nas redes sociais e, ao mesmo tempo, tem profissionais maravilhosos que não querem saber desse mundo digital. Verdade. Né? Então, você tem grandes professores, grandes juristas que mal têm uma página no Instagram. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada. Foi muito bacana. Estou muito feliz de ter participado. Imagina, eu que agradeço. Pedir para vocês, comentem aqui o que vocês acharam do programa. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito aqui no canal, é importante, vamos formar realmente uma comunidade grande de previdenciaristas e para isso compartilha seus grupos de WhatsApp de direito previdenciário. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado. Obrigada, até a próxima.